Oi a todos, bom dia. Então, dando continuidade aos nossos vídeos, onde nós estamos falando da importância do pré-tratamento, nós vamos fazer agora a apresentação de um segundo exemplo. Nós vamos apresentar um exemplo de um dimensionamento de um desarenador de seção quadrada do tipo Dor-Oliver. Lembrando que nós já falamos da importância, nós fizemos um vídeo falando da importância das etapas de desarenação. Apresentamos uma teoria básica sobre desarenação, falamos sobre a sedimentação discreta e apresentamos um primeiro exemplo de dimensionamento. Nós fizemos um vídeo onde nós apresentamos o dimensionamento de um desarenador do tipo canal com velocidade constante. Agora nós vamos fazer um segundo vídeo onde nós vamos apresentar o dimensionamento de um desarenador de seção quadrada do tipo Dor-Oliver. Então, nós vamos dimensionar uma unidade como essa aqui, que nós estamos vendo, que vocês estão vendo aqui. Nós vamos dimensionar um desarenador do tipo seção quadrada, do tipo Dor-Oliver, e nós já apresentamos também em vídeos anteriores as vantagens e desvantagens desse tipo de desarenador em relação aos demais que são comumente empregados no tratamento de águas residuais. Então, nosso objetivo é nós dimensionarmos uma unidade desse tipo. Vamos falar um pouco sobre as vazões de dimensionamento e a concepção do tratamento preliminar, para a gente entender onde que nós estamos. Bom, nós vamos utilizar as mesmas vazões que nós empregamos nos dimensionamentos anteriores. Nós fizemos o dimensionamento em um vídeo anterior de um sistema, de uma etapa de um gradeamento, empregamos essas vazões, fizemos o dimensionamento do nosso sistema de desarenação, do tipo canal com velocidade constante, utilizamos essas vazões. Vamos utilizar também essas mesmas vazões para dimensionamento do nosso desarenador de seção quadrada. Nós temos duas condições, uma condição de início de plano, que nós estamos admitindo para 2025, temos uma condição para final de plano 2055 e nós temos as vazões estimadas afluentes à nossa ET. Nós temos vazão mínima, média, máxima diária, máxima horária para início de plano e da mesma forma nós temos o mesmo range de vazões para a condição de final de plano. Então nós vamos utilizar essas vazões no nosso dimensionamento. Qual que é a concepção do nosso sistema? Nós temos um emissário. A primeira unidade de jusante é uma grade média com limpeza manual. Seguido da grade média, nós temos duas grades finas, ou peneiras, como queiram, com uma abertura de grade igual a 6 milímetros, ou seja, eu tenho uma grade média, seguido de duas grades finas, e posteriormente ao sistema de gradeamento, nós temos uma calha partial que vai ter dupla função. Vai ser um elemento de macromedição e vai ser um elemento que vai me possibilitar manter as velocidades aproximadamente constantes no meu sistema de gradeamento. Nós já fizemos o dimensionamento desse sistema e ele está exposto no vídeo anterior. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link caso vocês queiram assistir. Então, nós vamos partir do pressuposto que nós temos o nosso sistema de gradeamento já dimensionado e nós já o fizemos no vídeo anterior. A jusante da nossa calha partial é onde nós vamos colocar os nossos dois desarenadores. Por que nós vamos colocar duas unidades? Porque eu sempre preciso ter uma mais uma unidade, no mínimo, sempre tem que ter uma unidade reserva. Então eu preciso implantar pelo menos duas unidades, onde em caso de necessidade eu paro uma unidade e a outra vai estar funcionando com capacidade para tratamento da vazão máxima horária para a condição de final de plano. Nesta concepção, os desarenadores do tipo seção quadrada, eles não precisam ser regulados em termos de velocidade. Eu não preciso manter uma velocidade constante na unidade, diferentemente do desarenador do tipo canal com velocidade constante. Lá eu coloco o desarenador a montante da calha partial e a calha partial mantém a velocidade no canal. Aqui eu não preciso disso. Aqui o meu sistema de desarenação, ele pode e normalmente fica a jusante da minha calha partial. Nós temos um arranjo mais ou menos desse tipo. Aqui eu estou apresentando uma vista superior de um sistema de pré-tratamento, onde nós temos 3 gradeamentos, o esgoto bruto chega para o recalque, nós temos 3 grades, seguidos de um canal, uma calha partial que vai me permitir medir vazões e manter velocidades constantes no meu sistema de gradeamento, e a partir da calha partial eu tenho a seguida, seguida da calha partial, eu tenho 2 desarenadores do tipo seção quadrada. Então, nós estamos dimensionando esta unidade. Essencialmente, o que eu quero saber? Eu quero saber a dimensão
do meu desarenador. Eu preciso saber a dimensão dele. No fundo, esse é o objetivo principal. Nós fazemos o dimensionamento desta unidade. A jusante dos meus desarenadores, o esgoto bruto, o esgoto desarenado, na verdade, ele é encaminhado para uma caixa, uma estrutura divisora de vazões, e ele segue posteriormente para as unidades de processo de jusante. Aí depende da concepção da ET. Fazendo um corte, é mais ou menos algo dessa natureza. Eu tenho uma calha partial, um canal, o meu sistema de gradeamento, e a jusante da calha partial, as minhas duas caixas de areia do tipo seção quadrada. E a jusante da caixa de areia, eu tenho uma estrutura divisora de vazões que me permite encaminhar as vazões para as outras unidades de processo. Logicamente, esse arranjo depende do porte da estação de tratamento de esgotos. Bom, então qual que é o nosso objetivo? Vamos definir um objetivo com relação ao comportamento do nosso sistema de desarenação. O que a gente quer? A gente quer remover areia com um diâmetro igual ou superior a 0,2 milímetros. Eu quero que o meu sistema tenha uma eficiência de 100% e eu vou admitir que a areia tem uma massa específica de 2.650 kg por metro cúbico. Por que isso? Porque a velocidade de sedimentação dessa partícula, que eu estou chamando de partícula crítica, é ela que vai determinar a taxa de escoamento superficial de projeto que eu vou utilizar. Lembrando que nós vimos em um vídeo anterior, nós apresentamos a teoria da sedimentação discreta e lá nós justificamos por que o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial e por que ele se relaciona com a velocidade de sedimentação da partícula. Então, este é o nosso foco, o nosso objetivo. Eu quero uma eficiência de remoção de 100% nessa partícula. No final do vídeo, eu vou fazer uma outra hipótese. Né? Aqui eu estou admitindo uma partícula com 0,2 milímetros. E se ela for menor, o que eu faço? Então, isso nós vamos comentar no final desse vídeo. Então, para isso, eu preciso determinar a velocidade de sedimentação desta partícula que eu estou chamando de crítica. Que partícula crítica que é essa? Uma partícula que tem a dimensão de 0,2 milímetros, massa específica de 2.650 quilos por metro cúbico, e aí eu preciso admitir uma temperatura da fase líquida, eu vou admitir uma temperatura igual a 18 graus Celsius. Feito isso, eu consigo calcular essa velocidade de sedimentação. E essa velocidade ela é igual a 2.077 metros por dia, que equivale a uma velocidade de sedimentação igual a 0,024 metros por segundo. Lembrando, esta é uma velocidade de sedimentação da partícula. Logicamente, o comportamento do meu desarenador ele não é um comportamento ideal. Existem não idealidades na distribuição de vazão na unidade. Eu tenho efeitos de temperatura, efeitos de vento, correntes de velocidade, ou seja, o meu escoamento na unidade não é ideal. Então, o que eu vou adotar? Eu vou adotar um fator de segurança para dimensionamento da unidade igual a 2. O que significa adotar um fator de segurança igual a 2? Significa que a minha velocidade de sedimentação de projeto, estou chamando aqui de VSP, ela será igual à velocidade de sedimentação da partícula dividido por esse fator de segurança, que é 2. Então, a minha velocidade de sedimentação de projeto ela é igual a 0,024 metros por segundo dividido por 2, que equivale a 0,012 metros por segundo. Colocando a unidade em metro por dia, a velocidade em metro por dia, então a minha velocidade de sedimentação de projeto vai ser 2.077 metros por dia dividido por 2, que vai ser igual a 1.039 metros por dia. Portanto, a minha taxa de escoamento superficial da unidade de projeto tem que ser menor ou igual do que esta velocidade de sedimentação de projeto. Por isso que eu preciso linkar uma grandeza na outra. Daí eu precisar calcular, daí a necessidade de cálculo da velocidade de sedimentação da partícula que eu desejo remover na minha unidade. Então, feito isso, eu defini, portanto, a minha taxa de escoamento superficial, que vai ter que se relacionar com esta velocidade de sedimentação de projeto, que está aqui. Bom, então tá bom. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu quero dimensionar esta unidade. Isso aqui é um esquema de um desarenador do tipo seção quadrada. Né? Ele tem um sistema de remoção de areia, um sistema mecanizado de remoção de areia, e a dimensão desta caixa de areia, ela é a função dos sistemas de remoção de areia que nós temos existentes no mercado. Ou seja, eu dimensiono a caixa de areia, mas a dimensão da caixa de areia tem que ser compatíveis com os equipamentos que nós temos à disposição do mercado. Então eu tenho que fazer ajustes. Eu tenho que naturalmente fazer o dimensionamento e ajustar a dimensão da caixa de areia para os equipamentos de remoção de areia que nós temos no mercado. Então eu preciso fazer sempre uma consulta aos fabricantes
de tal forma que nós tenhamos diâmetros comerciais no mercado. Pois bem, então nós temos aqui qual é a concepção, né, do nosso sistema. Nós temos o esgoto gradeado sendo encaminhado para um canal. Eu tenho normalmente um canal que distribui o esgoto gradeado às minhas caixas de areia. Eu quero 2 caixas de areia. Tenho comportas de acesso, porque eu preciso isolar muitas vezes a minha caixa de areia. E ao isolar a caixa de areia, eu preciso ter uma comporta de acesso, onde eu preciso permitir abertura e isolamento. Então, eu tenho um canal de acesso à minha caixa de areia, dotado de uma comporta, de tal forma que eu possa isolar a minha unidade. E o fluxo na caixa de areia tem esse sentido. Na face contrária da caixa de areia, aqui eu tenho a entrada do esgoto gradeado, eu tenho aqui normalmente um vertedor que me permite fazer a coleta do esgoto desarenado. E no caso, como eu tenho 2 caixas de areia, eu tenho um canal comum, onde esse esgoto vai ser encaminhado para uma caixa divisora de vazões, e aí o esgoto desarenado segue para as unidades de jusante e vai para frente. Dimensionar a caixa de areia, portanto, significa dimensionar esta dimensão, saber a dimensão da caixa de areia. E, naturalmente, eu faço os dimensionamentos outros, os canais e etc. Aí um dimensionamento hidráulico. Então, qual que é o parâmetro de projeto da minha caixa de areia do tipo seção quadrada? Qual é o parâmetro clássico? É a taxa de escoamento superficial, que normalmente varia de 600 a 1.300 metros cúbicos metro quadrado por dia. Esse valor de taxa de escoamento superficial está associado à remoção de uma partícula com diâmetro igual ou superior a 0,2 milímetros e buscando uma eficiência de 100%. Se eu quiser remover partículas com dimensões menores, eu vou ter que trabalhar com uma taxa de escoamento menor, mas a vida vai depender da partícula que eu queira remover. Portanto, a taxa de escoamento superficial depende do tipo e do diâmetro da partícula que eu quero remover. Tá certo? Então, com isso, a gente dimensiona agora a nossa unidade. Nós já sabemos que o projeto, o dimensionamento de unidades, tanto o gradeamento como os meus sistemas de desarenação, eles são dimensionados sempre para vazão máxima horária, para condição de final de plano, sempre prevendo uma unidade de reserva, sempre prevendo uma unidade de reserva, porque em alguns momentos, operacionalmente, eu posso ter que tirar uma unidade de operação e colocar, né, tira uma unidade de operação e aí a vazão total afluente tem que ser tratada numa outra unidade. Então, sempre 1+1, ou 2+1, ou 3+1, depende do porte da estação. Pois muito bem, o que significa, deixa eu mudar aqui. Tá aqui. O que significa dimensionar a caixa de areia? Eu quero descobrir a dimensão da minha caixa de areia, ou seja, a largura da minha caixa de areia. Qual que é o parâmetro de dimensionamento? É a taxa de escoamento superficial. Qual que é a definição de taxa de escoamento superficial? Vazão por área. A taxa de escoamento superficial é o fixo. A vazão é conhecida. Portanto, eu consigo calcular a área. Isolando a área superficial da caixa de areia é igual a vazão dividido pela taxa de escoamento superficial. Bom, eu sei que a minha vazão máxima horária para a condição de final de plano é 254,5 litros por segundo. Multiplico por 86,4 para transformar essa vazão em metro cúbico por dia. E aí eu tenho o valor da minha taxa de escoamento superficial, que eu já defini anteriormente, e que tem que ser igual à minha velocidade, tem que ser, na verdade, igual ou menor à minha velocidade de sedimentação da partícula que eu queira remover, de projeto. Que, nesse caso, o nosso valor é 1.039 metro cúbico metro quadrado por dia. Portanto, vazão dividido pela taxa de escoamento superficial me fornece a área mínima da caixa de areia, que tem que ser igual a 21,2 metros quadrados. Ora, como a seção é quadrada, então a área da caixa é B vezes B, que é igual a B ao quadrado, que é igual a 21,2 metros quadrados. Se você fizer a conta, B vai ser igual a 4,6 metros. E aí, em cima disso, eu vou buscar no mercado fabricantes que me forneçam sistemas de remoção de areia comerciais, vou verificar as suas dimensões e aí eu faço os meus ajustes. Muitas vezes eu tenho equipamentos fornecidos 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros. Eu vou admitir que eu tenha à disposição no mercado um equipamento com largura igual a 5 metros. Eu vou admitir. Pode ser que não seja o caso, mas normalmente a gente tem.
de metro em metro é bem razoável. Então eu vou admitir, por exemplo, uma caixa de areia com largura igual a 5 metros. Então agora a área da minha caixa de areia é conhecida. Cada uma tem 25 metros quadrados. Eu tenho duas caixas de areia. Se a área é conhecida, aí o que eu faço? Posso fazer, por exemplo, uma verificação da taxa de escoamento superficial para os diferentes valores de vazões para condições de início de plano e final de plano. Lembrando que eu posso ter duas unidades de operação ou eu posso ter uma unidade de operação. Portanto, para a condição de início de plano, nós estamos vendo que, por exemplo, para uma unidade de operação, as minhas taxas de escoamento superficial vão variar de 163 até 420 metro cúbico por metro quadrado por dia. E se eu admitir duas unidades de operação, vai variar de 81 até 210 metro cúbico por metro quadrado por dia. Para a condição de final de plano, eu tenho, para uma unidade de operação, os nossos valores de taxa de escoamento vão variar de 325 até 879 metros cúbicos por metro quadrado por dia, e para duas unidades de operação, de 160 até 440 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Como nós calculamos uma largura igual a 4,6 metros e nós adotamos uma largura comercial de 5 metros, então é lógico que a minha taxa de escoamento superficial vai ser menor do que os 1.038 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Vai ser ligeiramente menor. Então, com isso, a gente consegue dimensionar a nossa caixa de areia de seção quadrada. Agora, eu vou fazer um outro cálculo. A sequência é a mesma, mas eu vou mostrar para vocês o impacto que eu tenho caso, por exemplo, eu queira definir uma outra condição operacional para minha caixa de areia. Por exemplo, alguém pode dizer o seguinte: não, eu quero remover partículas menores do que 0,2 milímetros. Eu quero remover, por exemplo, 100% de partículas com um diâmetro igual ou superior a 0,1 milímetro. Ou seja, eu quero uma partícula menor. Isso pode acontecer. Muitas vezes em regiões litorâneas nós temos uma grande quantidade de areia afluente a ET e normalmente são partículas menores, especialmente em regiões litorâneas. A areia tem características distintas de, de cidades normais, vamos dizer assim, fora de regiões litorâneas. A areia tem características distintas, partículas são mais finas e são muito mais abundantes. Então, muitas vezes você pode dizer: eu quero remover partículas menores. Então, eu vou fazer uma conta admitindo que eu queira remover 100%, eu quero 100% de eficiência na remoção de partículas com diâmetro igual ou superior a 0,1 milímetro. O cálculo é exatamente o mesmo, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular esta velocidade de sedimentação desta partícula com 0,1 milímetro, que vai ser menor. Se nós calcularmos esta velocidade de sedimentação, ela vai ser igual a 0,0076 metros por segundo, que equivale a 659 metros por dia. Se eu adotar um fator de segurança igual a 2, então a minha velocidade de sedimentação de projeto ela é igual a 0,0038 metros por segundo, ou seja, é esse valor dividido por 2, e lógico, em metros por dia, ela vai ser igual a 659 dividido por 2, que é aproximadamente igual a 330 metros por dia. Olha a diferença dos valores, portanto, de taxa de escoamento superficial. No nosso primeiro exemplo, era 1.038 metro cúbico metro quadrado por dia, ou metro por dia. E agora, ao remover partículas menores, eu estou tendo que trabalhar com valores de taxa de escoamento superficial bem menores. Bem menores. Ora, onde que isso me impacta? Na dimensão da caixa de areia. Procedimento análogo. A área é vazão dividido pela taxa de escoamento superficial. A vazão, sempre a vazão máxima horária para a condição de final de plano, em metros cúbicos por dia, dividido por 330, e a área da minha caixa de areia, como eu tenho duas caixas de areia, então a área individual de uma caixa de areia vai ser igual a 66,6 metros quadrados. Fazendo a conta, você vai obter uma largura igual a 8,2 metros, e aí eu posso, por exemplo, como está relativamente próximo de 8, eu posso admitir uma caixa de areia de seção quadrada com largura igual a 8 metros. Aí eu posso fazer a mesma coisa. Eu vejo que agora a dimensão mudou de 5 para 8, a largura da unidade mudou de 5 para 8. Ou seja, aumentou a área, logicamente, como era de se esperar. Posso fazer uma verificação das taxas de escoamento superficial e, para a condição de final de plano, uma unidade funcionando, vazão máxima horária, eu vou ter uma taxa de 164 metro cúbico metro quadrado por dia.
e para a condição de final de plano, uma unidade trabalhando, eu vou ter uma taxa de escoamento superficial de 344 metro cúbico, metro quadrado por dia. Então tem um impacto, logicamente, é um impacto relativamente significativo, mas muitas vezes ele é necessário caso eu queira garantir, eu queira uma eficiência maior na remoção de areia, de tal forma que eu garanta a proteção dos meus processos unitários de jusante. Isso é muito comum em alguns projetos no litoral. Como é muito difícil a remoção de partículas menores de areia, o que a gente acaba fazendo é tendo que utilizar taxas de escoamento superficial muito baixas, de tal forma que a gente consiga maximizar o comportamento do sistema de desarenação. Isso é muito comum. Bom, mesma coisa, né? Essa areia ela vai ser removida, sem sombra de dúvida, ela tem que ser removida e tem que ser acondicionada de forma satisfatória. Normalmente a produção de areia em ETS fica na faixa, deixa eu mudar aqui, né? Agora ficou um pouco melhor. Normalmente essa produção de areia fica na faixa de 30 a 80 litros por mil metros cúbicos de esgoto. Então, por exemplo, se a gente admitir uma produção de areia igual a 60 litros por mil metros cúbicos, a gente pode fazer o cálculo desta produção de areia. Por exemplo, a condição de início de plano, eu tenho uma vazão média de início de plano, e eu coloquei a vazão média já em metro cúbico por dia, e aí, como a minha produção de areia é 60 litros por mil metros cúbicos, se nós fizermos essa conta, logicamente com as devidas correções, né, porque aqui é 6.557,8 metros cúbicos por dia, e nós temos uma produção de areia de 60 litros por mil metros cúbicos. Então, o valor numérico dessa conta eu tenho que dividir por mil. Então, vai dar uma produção de areia por dia em torno de 394 litros por dia. Posso fazer a mesma coisa para a condição de final de plano. Aí, para o cálculo de produção de areia, a gente usa sempre vazão média, né? Porque a vazão média ao longo do ano para a condição de final de plano. E aí nós temos uma produção de areia em torno de 808 litros por dia. Por que esse valor é importante? É importante porque eu tenho que fazer o projeto do meu sistema de acondicionamento de areia, de transporte, lavagem. Então eu preciso ter uma ordem de grandeza de tal modo que eu estime, eu saiba operar o meu sistema de desarenação, prevendo o acúmulo de areia, prevendo o número de containers, números de caçambas, prevendo o seu transporte, contratando o transporte e destinação final adequado para essa areia, que normalmente é encaminhada para aterro sanitário juntamente com o material gradeado. Então, eu espero que com esse exemplo fique bem claro o dimensionamento de desarenadores do tipo seção quadrada. Vocês viram, é um dimensionamento muito simples, e aí o grande input, na verdade, é nós conhecermos a velocidade de sedimentação da partícula que eu queira remover. Daí a importância de nós termos uma boa fundamentação teórica, nós sabemos muito bem qual é o tipo de processo de sedimentação que ocorre em sistemas de desarenação, qual é o processo de sedimentação mais significativo, como ele funciona, as variáveis intervenientes, e aí nós sabemos que o parâmetro de projeto é a taxa de escoamento superficial e que está ligada a uma certa velocidade de sedimentação de projeto. Pois bem, já em vídeos anteriores eu já comentei, aqueles que quiserem dar continuidade aos estudos no tocante a projeto de estações de tratamento de águas residuárias, recomendo fortemente o estudo do livro publicado pelo Casim e pelo Dzu. Esse livro é um livro muito famoso na área de tratamento de águas residuárias. É um livro que tem um enfoque de projeto muito forte. É um excelente livro. Ele trata tanto das questões teóricas do projeto de estações de tratamento de esgotos, como fala de aspectos de projeto. Ele apresenta inúmeros exemplos de cálculo de dimensionamento de projeto. É um livro muito mais prático do que o livro da Metcalfe-Ned, e em especial ele tem um foco muito forte em hidráulica. Ele apresenta a hidráulica da ET, perfil hidráulico, sistemas de bombeamento. Esses livros na verdade, são dois livros, né? São dois livros, né? O livro chama-se Wastewater Treatment and Reuse. São dois livros. No primeiro livro são tratados aspectos relacionados até o processo biológico, propriamente dito, desinfecção, e o segundo livro fala sobre tratamento da fase sólida e reuso. Recomendo fortemente aqueles que trabalham com projeto, aqueles que queiram se especializar na área de tratamento
de águas residuárias, recomendo fortemente esse livro. Infelizmente, ele não está em português, ele tem que ser adquirido em inglês, mas vale a pena. É um excelente livro, recomendo a todos. Então, bom, espero que esse vídeo auxilie vocês no bom entendimento de sistemas de desarenação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam nos comentários desse vídeo, na medida do possível eu vou respondendo, e aí nós vamos apresentando os nossos próximos vídeos. Nós vamos produzir mais um terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre dimensionamento de caixas de areia aeradas, que é uma terceira alternativa muito comum, recomendável para ETs de médio a grande porte. Então nós produziremos esse vídeo e postaremos posteriormente. Então, bom, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.